Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério, fundador do Caput Cursos, e nós estamos aqui no quinto episódio do podcast Caput Descomplica. É um podcast um pouco diferente do que nós fizemos nas primeiras 4 semanas, porque a prova da OAB aconteceu nesse último domingo, dia 8 de agosto, e hoje nós estamos aqui para corrigir a prova Prático Profissional de Direito do Trabalho. Quem me acompanha é a professora Larissa Rodrigues, que está aqui conosco todas as semanas. Professora Larissa é professora de Direito do Trabalho, também é advogada em Brasília, sócia do escritório Rodrigues Pinheiros, super competente, minha amiga, quem acompanha o trabalho sabe que ela está sempre aqui. Seja bem-vinda, Larissa. Hoje o nosso podcast é diferente, é de um conteúdo mais específico para a prova da OAB, que é o que a gente trabalha lá no Caput Cursos, que é um curso preparatório para a OAB. Então, hoje a gente vai fazer essa correção e aproveito para te perguntar o que você achou da prova. Seja bem-vinda de novo. Murilo, muito obrigada. Você sabe que é uma felicidade muito grande para mim sempre poder contribuir com o podcast do CAPT. Finalmente, a gente sempre começa o podcast falando que a gente descomplica, mas acaba complicando, mas hoje, definitivamente, é um podcast para descomplicar. Hoje, finalmente, nós vamos descomplicar o que nós não fizemos nos primeiros quadros, né? Porque foram temas mais controvertidos, mais atuais, acalorados, Verdade. que dependem É de interpretação. Hoje é mais para descomplicar e dar resposta mesmo. Exatamente. Então, hoje é o dia de descomplicar essa prova da UAB, do dia 8 de agosto, mais E uma foi prova da bastante descomplicada, né, Larissa? Foi uma Foi prova uma tranquila. prova. Foi uma prova bastante descomplicada e, Murilo, fazendo uma análise muito rápida do que foi a prova, a gente percebe que depois da reforma trabalhista, especialmente, há um padrão de cobrança de temas, de assuntos, tanto nas questões quanto nas peças prático-profissionais. Tem uma Há uma previsibilidade. previsibilidade, né? O que acaba favorecendo os examinandos e examinandas do exame de ordem. E vamos lá falar sobre esse exame de ordem, mais um que passamos aí nesse último É. domingo. Muito obrigada. Essa segunda fase em Direito do Trabalho me pareceu uma prova muito justa para quem treinou e para quem estudou, para quem se preparou para a prova. Me pareceu uma prova muito justa, teve ali o seu grau de complexidade, mas dentro do que a gente espera para uma prova da OAB, que não é um concurso público. A primeira fase foi uma prova muito difícil, exigiu muito dos candidatos, inclusive nós tivemos muitas críticas com relação a isso. A OAB até pensa em abrir um novo Anulou, processo de tiveram algumas. licitação, Aham. justamente por causa das críticas, mas a segunda fase em Direito do Trabalho, ela veio uma prova mais justa e, com certeza, privilegiou aqueles alunos que estudaram e se dedicaram a esse propósito, né? Quase mais de um mês aí de estudo. E aí, Larissa, antes da gente começar a correção, eu vou só aproveitar para mostrar, a peça foi contestação, né, que caiu, a gente já sabe, e eu vou aproveitar para mostrar como que funciona o e-book do Caput Cursos, porque a gente tem um e-book muito específico no Caput, e aí é interessante mostrar para os alunos, né? Nós temos um e-book de peça processual. O compartilhamento de tela tá a contestação ou tá a prova? Tá a contestação, tá certinho. Ok, tá. A gente tem um e-book só de peça processual, né, com todas as peças processuais, ensinando passo a passo de cada uma, os temas que mais caem ali em determinada peça, que geralmente tem que formular um pedido, abrir um tópico, e a gente também tem um e-book de direito material de direito do trabalho. Então, são 2 e-books extremamente completos, que estão sendo desenvolvidos e aprimorados com o passar do tempo. Então, aqui a gente E tem ricos, né, Murilo? Eu já tive a oportunidade de dar uma olhadinha em um desses e-books e são informações muito ricas e tudo que o valiosas. aluno precisa para acertar a estrutura da peça, está aqui, está Tá, muito mastigadinho, extremamente totalmente. didático. Tá Então, mastigado e digerido, meu amor. isso, isso. Então, só mostrando um pouquinho, né, a gente tem esse capítulo aqui de contestação, com a fundamentação legal, né, que é o 847 e o 336 do novo CPC de 2015, explicando o que é uma contestação, o prazo, como funciona no processo do trabalho, que é apresentada na primeira audiência, os requisitos da contestação, então o que tem que ser inserido pelo aluno ali na prova da OAB e o que é pontuado. Por exemplo, nesse parágrafo,
nós temos aqui que o que foi cobrado, né, nas últimas provas da OAB? 1/10 de endereçamento da peça, 1/10 de qualificação das partes, 1/10 pela indicação do dispositivo. Então, é muito importante saber o conteúdo, mas também conhecer a prova e saber elaborar a estrutura da peça, conhecendo o que geralmente é cobrado no gabarito, né? Então, só o fato de saber estruturar corretamente a peça já te garante ali bons pontos, né? Que Além fazem de o dar uma diferencial lá no segurança, né, final. além de dar uma segurança para o aluno na hora de fazer a peça. E treinando já fica mecânico, mais decorado, né? Então, por exemplo, aí a gente vem mastigando cada item, né? Por exemplo, o endereçamento, explicando como que faz o endereçamento, né? Como que faz a qualificação das partes. Então, tudo mastigadinho aqui para o aluno, ilustrado, para ele poder entender, citando outros exames de ordem para melhor ilustrar, preliminares que geralmente são suscitadas, as preliminares de mérito, as prejudiciais de mérito, inépcia, perempção, litispendência, prescrição, que já é uma prejudicial de mérito, todos os dispositivos legais. Aí eu venho explicando cada uma das preliminares, os conceitos, as possibilidades, exemplos de tópicos que podem ser redigidos. Então, assim, tudo muito bem mastigadinho. E no final de cada peça, da explicação de cada peça, de desenvolver tudo a respeito dela, tem os exercícios para os alunos realizarem e as correções individualizadas, podendo tirar dúvidas, correções online, né, com caneta, colocando a prova do aluno para ser visualizada, para a correção ser a melhor possível e a gente conseguir melhorar e ajustar ali o que precisa ser ajustado, né? Então, só demonstrando um pouquinho de como a gente trabalha no CAPT, né, Larissa? Que é um treinamento mais individualizado, né? Focando na parte de conteúdo, didática e de uma atenção individual que cada aluno merece. E é assim que a gente consegue a sonhada aprovação. É isso mesmo, Murilo. Eu, particularmente, adoro, sou super fã do e-book, acho ótimo. Eu sou suspeito para falar, mas realmente está ficando muito bom. E um Tá muito exemplo bom. disso foi o desempenho dos alunos nessa última prova, foi um desempenho excelente, nós estamos super confiantes na aprovação deles, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso, muito empolgado, né? E aí, voltando aqui para o compartilhamento, então, Larissa, vamos lá para a prova da OAB. A prova da OAB, ela trouxe uma peça que é uma contestação, mas eu vou ler aqui o enunciado. Érica Grama Verde trabalhou para a Sociedade Empresária de Auditoria Pente Fino S.A. de 29/9/2011 a 7/1/2020. Essas datas são importantes porque a gente já sabe ali que tem que suscitar uma prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, né? Porque retroagindo os últimos 5 anos, nós temos verbas trabalhistas que estão prescritas. Então, ali, de cara pelas datas, a gente já consegue ver que tem que suscitar uma prejudicial de mérito, né, que é a prescrição parcial quinquenal, com fundamento no artigo 11 da CLT e a súmula 308. Essa data não está aí de graça, né? Não, tem que ler o enunciado com muita calma para extrair do enunciado tudo que a gente precisa, né? Exercendo desde a admissão a função de gerente, que é outra dica, porque o enunciado traz a função de gerente que vai colocar a gente para pensar se está ou não sujeito ao regime de duração do trabalho da CLT, ou seja, se tem ou não direito às horas extras. Na condição de gerente, ela comandava 25 auditores, então demonstra um poder de gestão da reclamante, designando suas atividades junto aos clientes do empregador, bem como fiscalizando e validando as auditorias por ela realizadas. Então, a Érica, ela era gerente, tinha um poder de comando e de gestão. Então, o enunciado dá essa dica para a gente, né? Recebia salário de R$ 20.000, com gratificação de 10 mil, que também é uma informação extremamente importante. A gente vê aqui que todas as linhas deram informações importantes para o mérito, né? Porque a gente tem, ali na primeira linha, uma prescrição quinquenal que tem que ser arguida, a gente tem a função de gerente com poder de gestão e de comando na empresa, e a gente tem o recebimento de uma gratificação de função que é 50% do salário mensal dela.
E aí a gente tem lá a regrinha do artigo 62 da CLT, que é o artigo que fala dos empregados que estão excluídos do regime de duração de trabalho. E aí, na questão das horas extras, entra o 62, inciso 2º, né? E também o parágrafo único, porque o parágrafo único fala que o gerente, quem tem poder de gestão, não estará sujeito ao regime de controle de jornada e de duração do trabalho se ele receber gratificação de função superior a 40%. Aqui a gente já sabe que ela recebia gratificação de função de 50% do seu salário. Então, a gente já sabe que aqui ela não vai ter direito às horas extras e que tem que arguir uma prescrição. Érica pediu demissão em 7/1/2020, ajuizou a reclamação em 30/1/2020, na qual postulou o pagamento de horas extras. A gente já sabe que ela não tem direito às horas extras aqui pelo 62, inciso 2º e parágrafo único, alegando que trabalhava de segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com um intervalo de 1 hora para a refeição, sendo que não marcava folha de ponto. Requereu o pagamento da indenização de 40% sobre o FGTS. A gente já sabe que ela não tem direito a essa indenização de 40%, porque ela pediu demissão. E aí, lá no nosso e-book, nós temos um e-book próprio para todas as verbas rescisórias e as modalidades de extinção do contrato de trabalho. E a gente sabe que a multa de 40% do FGTS, conforme o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8036/90, só vai ter direito a essa indenização nos casos de dispensa sem justa causa, rescisão indireta do contrato de trabalho, nos casos de mútuo acordo, é reduzida a multa para 20%, está lá no 484A da CLT, culpa recíproca também reduz pela metade ao 484 da CLT, e nos casos de rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado. Como aqui ela pediu demissão, não tem direito ao pagamento da multa de 40%, é mais um pedido que a gente tem que pleitear a improcedência. Uhum. Né? Informou que não efetuou o recolhimento do INSS nos anos de 2018 e 2019, fazendo a comprovação disso por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais, juntado com a petição inicial, no qual se consta que, nos anos citados, não houve recolhimento previdenciário, pelo que requereu que a empresa fosse condenada a regularizar a situação. O grande problema dessa informação, e é a parte mais difícil dessa peça processual, é que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar esse pedido. Aqui a gente está tratando da incompetência material. A Justiça do Trabalho ela não é competente para julgar essa matéria referente ao recolhimento do INSS durante o curso do contrato de trabalho. E onde que a gente encontra essa informação? Lá na súmula 368 do TST, essa súmula, né, que é o entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, afirma que a Justiça do Trabalho é competente para executar as contribuições previdenciárias das sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e os valores do acordo. Aqui, nesse caso, não é decorrente de uma condenação em pecúnia que poderá vir na sentença. Então, a gente conclui pela incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar esse pedido, então tem que abrir uma preliminar com fundamento. Eu achei que essa preliminar foi pegadinha para quem não estava ali muito confiado. Quem treinou bastante, fez os exercícios, essa preliminar se tornou um pouco mais óbvia. Porém, considerando que a prova foi uma prova mais tranquila, mais justa, essa foi a parte mais difícil, porque o aluno tem que pensar em levantar essa preliminar de mérito. Exatamente. Né? E aí tem que conhecer o entendimento do TST, da súmula 368. Então, foi a parte que não foi letra de lei. Né? Os outros pedidos foram muito letras de lei. Esse aqui exigiu um raciocínio a mais, e pode ser que tenha passado batido para alguns alunos, mas lembrando que é uma matéria que cai muito na prova da OAB. Então, assim, não é a primeira vez que isso é cobrado.
é uma matéria que cai com recorrência e tem que ter atenção com relação a isso, tá? Continuando, Érica explicou e comprovou com os contra-cheques que, a partir de 2018, passou a receber prêmios em pecúnia em valores variados, pelo que requereu a integração desses valores dos prêmios à sua remuneração e os reflexos. E aí, pessoal, a gente tem que recorrer lá ao artigo 457 da CLT. Esse artigo foi bastante alterado pela reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, tirou a natureza salarial de algumas parcelas trabalhistas e o prêmio, lá no parágrafo 2º do 457, não tem natureza salarial, tem natureza indenizatória. Se tem natureza indenizatória, não há falar em reflexos nas demais verbas trabalhistas, porque, pela teoria do efeito expansionista circular, uma verba trabalhista de natureza salarial reflete sobre as demais verbas trabalhistas. Não é o caso do prêmio, está lá no 457, é uma fundamentação baseada em letra da lei. Mas tem que ter muita atenção com relação a esse artigo, porque ele foi bastante alterado pela reforma trabalhista. Érica informou que, desde o início do seu contrato, realizava as mesmas atividades que Silvana Céu Azul, outra gerente do setor de auditoria de médias empresas, admitida na auditoria Pente Fino S.A. em 15 de janeiro de 2009. Ou seja, nós sabemos que Silvana Céu Azul foi admitida mais de 2 anos antes de Érica Grama. Então, tem uma diferença entre a admissão de Érica e a admissão de Silvana, tem uma diferença de um tempo superior a 2 anos. Érica foi admitida em setembro de 2011 e Silvana em janeiro de 2009. E aqui ela vai pleitear exatamente a equiparação salarial, porque Silvana, de acordo com o enunciado, ganhava salário 10% superior ao da reclamante, conforme os contra-cheques. E aí ela pleiteia a equiparação salarial. O grande problema aqui está exatamente nas datas. A equiparação salarial, de acordo com o artigo 461, parágrafo 1º da CLT, ela só é possível se o tempo na função entre o reclamante e o paradigma não for superior a 2 anos, né, as datas de admissão. Então, aqui a gente tem uma situação também de improcedência, de acordo com o 461, parágrafo 1º da CLT. Uma vez que as atividades de Érica eram desenvolvidas em prédio da sociedade empresária localizada ao lado de uma comunidade muito violenta, tendo a empregada ouvido diversas vezes disparos de arma de fogo e assistido da janela da sua sala de trabalho a várias operações policiais que combatiam o tráfico de drogas no local, requereu o pagamento do adicional de periculosidade. E aqui a gente tem a questão que também eu considero o segundo tópico de maior complexidade, porque dá a entender que a empregada corria um sério risco de vida, um risco da sua integridade física. Mas nós temos que pensar que as hipóteses do adicional de periculosidade que estão previstas lá no artigo 193 da CLT são contato com agentes inflamáveis, explosivos, energia elétrica, motocicleta, e exposto a roubo e violência. Só que exposto a roubo e violência é típico da função de segurança e de vigilante. Não era o caso de Érica, ela não era nem segurança e nem vigilante. Então, nesse caso, o pagamento do adicional de periculosidade é improcedente também, mas é uma pegadinha aqui, né, Larissa? Tem ali, induz que teria uma periculosidade, mas na verdade não tem, tá? E aí, por fim, requereu os honorários advocatícios de 20%. Isso aqui pode ter sido passado batido por muita gente também, porque os honorários advocatícios... é maldade. Para quem vem do processo civil comum, a gente sabe que... Exato, porque também foi uma matéria da reforma trabalhista, né, Larissa? Está lá no artigo 791 da CLT,
Antes da reforma, a gente não tinha honorário de sucumbência para advogado particular, né? Só tinha os honorários contratuais, mas o 791A da CLT estabelece que os honorários serão limitados a 15%. Então, também tem que pedir a improcedência desse pedido para que seja reduzido para entre 5% e 15%, né? Então, recapitulando tudo que a gente falou, né, nós temos que estruturar a peça corretamente, com o endereçamento para Vara do Trabalho de São Paulo, a vara número 200, indicação do 847 da CLT, qualificar reclamante e reclamada, que é muito importante, fazer o fechamento da peça, né, com termos em que pede espera deferimento, advogado, local e data, não pode identificar a peça sob pena de anulação, e seguir com preliminar de mérito de incompetência, prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, no mérito, refutar os pedidos de hora extra, da multa de 40% sobre o FGTS, dos prêmios por ter natureza indenizatória, equiparação salarial que é indevida, conforme o 461 da CLT, a periculosidade, que também é improcedente pelo 193 da CLT, e os honorários têm que pleitear a redução com fulcro no 791A da CLT. Essa foi a peça, uma peça de complexidade tranquila, né, Larissa? Foi uma complexidade tranquila, alguma dificuldade ali na incompetência material e nos honorários advocatícios, que pode ter passado batido pelo fato de a previsão da CLT ser diferente do novo CPC de 2015, mas com certeza quem treinou, quem estudou, fez uma prova tranquila, porque natureza de salarial é algo que a gente ensina muito no curso, pleitear os honorários advocatícios também é algo que a gente treina em todas as peças, então o aluno já vai preparado, periculosidade também tem muitos treinamentos de peça, horas extras, com certeza é uma matéria que cai muito, quase todas as reclamações trabalhistas da prática forense da OAB vai ter um pedido de hora extra, seja pelo trabalho além da jornada ou pela não concessão do intervalo intra-jornada, né? Então, foi uma peça que eu considerei justa. Com certeza, quem fez todas as aulas do CAPT seguiu, com certeza vai aprovar. A gente está muito confiante. Já tive contato com alguns alunos, estou muito orgulhoso do desempenho deles, da peça processual. E eu tenho certeza que a gente vai ter a aprovação lá em cima, né, Larissa? E aí, Larissa, agora eu te deixo incumbida da gente comentar as questões discursivas, que também foram tranquilas, uma ou outra um pouquinho mais difícil, mas também considero justa. Porém, eu acho que as questões discursivas foram um pouquinho mais difíceis que a peça, mas Sim. nada também muito monstruoso, né? Quem estudou conseguiu responder corretamente, eu tenho certeza absoluta. Então, vamos lá, Larissa, para a questão discursiva, tá? E apesar, Murilo, só fazendo um adendo aqui à sua fala, de fato, as questões discursivas, elas estavam com um grau de dificuldade diferente da peça prático-profissional, mas, ao mesmo tempo, também não, porque, já dando um spoiler aqui dos comentários que eu vou fazer em seguida, as respostas das questões discursivas estavam todas dentro da CLT. Então, não havia... Foi letra de lei. Foi letra de lei, foi letra de lei. E é exatamente isso. O que eu foco muito no curso é que a prova da OAB você tem que saber estudar e fazer a prova da OAB. É diferente de estudar para uma prova de concurso. A OAB é uma prova, pelo menos a de Direito do Trabalho, que cai letra da lei, súmula e OJ. Exatamente. Então tem que ficar aprofundando em corrente de doutrina e interpretação. Não. É letra da lei, súmula e OJ que é suficiente para responder a prova. Exatamente. E a gente que é professor também de faculdade, né, Larissa? O nosso foco de preparação para a prova da OAB é bem diferente do que a gente faz em sala de aula, que o foco é preparar os advogados para a função, né? E também para quem quer estudar para concurso. Mas a prova da OAB é uma prova que você tem que saber fazer a prova. E aí saber fazer, é muito né? importante, e essa é a minha opinião, claro que é sempre possível estudar sozinho, né, Larissa?
Dá Sim. para passar estudando sozinho, mas, na minha opinião, é muito importante ter o apoio de um curso para você aprender a fazer a prova, né? Eu também acho. E outra coisa, é muito, facilita muito o estudo, ter um Sim. norte. E a É, correção, né? Saber. eu Porque se você tem uma particularmente, correção e sabe o que errou, você não erra mais, né? exatamente. Eu particularmente, quando fui fazer prova da UAB, me senti mais segura indo para algum curso, mesmo tendo uma boa base, mesmo já tendo afinidade com o direito do trabalho, me sentindo Sim. confortável com a matéria, eu preferi realmente por uma questão de segurança, de falar, cara, eu quero passar nesse exame de ordem, e aí eu fui me preparar num curso. Mas, Sim. enfim, vamos lá. Vamos lá. Cada linha da questão fala alguma coisa para a gente, né? E aqui nessa questão número 1, quando você, já na primeira linha, quando ele fala que a Jéssica trabalha como operadora de telemarketing em uma sociedade empresária, oferecendo vários produtos por telefone. A empregadora de Jéssica propôs que ela trabalhasse da sua residência, a partir de fevereiro de 2018. Que é O uma que situação foi muito atual, né, Larissa? Aconteceu. Então, a OAB traz nessa questão extremamente. algo muito atual que está acontecendo na nossa sociedade agora com a pandemia do coronavírus. Essa questão do Exato. home office, teletrabalho, foi muito potencializada, né? Muito, muito. A força, mas foi. E aí, aqui, então, quando você bate o olho no segundo parágrafo da questão, você já identifica: opa, é home office, é teletrabalho, está trabalhando em domicílio, e aí você já vai montando a sua resposta, né? Então, aí a questão traz aqui para a gente o dado de que a Jéssica, a empregadora da Jéssica, propôs que ela trabalhasse da sua residência a partir de fevereiro de 2018, e a Jéssica aceitou. Então, a sociedade empresária montou a estrutura de um home office na casa da Jéssica e o trabalho passou a ser feito do próprio domicílio da empregada. Passados 7 meses, a sociedade empresária convocou Jéssica, ou seja, convocou, para voltar a trabalhar na sede a partir do mês seguinte, concedendo prazo de 30 dias para as adaptações necessárias. A empregada não concordou, argumentando que já havia se acostumado ao conforto e à segurança de trabalhar em casa, além de, nessa situação, poder dar mais atenção aos 2 filhos menores. Ela ponderou que, para que a situação voltasse a ser como antes, ou seja, trabalhar na sede da empresa, seria necessário haver consenso, mas que, no seu caso, não concordava com esse retrocesso. E aí vem a primeira questão. Analise se a empregada tem razão em negar-se a voltar a trabalhar fisicamente nas dependências da sociedade empresária e justifique. Bom, pela leitura do enunciado da questão, como eu disse, você bate o olho e você já sabe que se trata de uma questão relacionada ao teletrabalho, né? Por quê? Isso aconteceu em fevereiro de 2018, a empresa montou uma estrutura de home office na casa dela e ela, então, passou a trabalhar sob o regime do teletrabalho. E quando a gente pensa em regime de teletrabalho e a gente olha a data da questão, fevereiro de 2018, eu já te digo, vamos lembrar da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que trouxe, que consolidou na nossa CLT o regime de teletrabalho nas relações de emprego brasileiras. E aí, a resposta dessa questão é a gente saber: pode um trabalhador, um empregado, ser convocado a trabalhar presencialmente? A resposta, ela tá lá na CLT. O artigo 75C, que foi introduzido pela reforma trabalhista e que trata especificamente das normas do teletrabalho. O artigo 75C, ele vai dizer para a gente o seguinte: a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual do trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. E lá no parágrafo 2º vai dizer o seguinte: poderá ser realizada a alteração do regime do teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Ou seja, a resposta da questão está dentro da CLT, no parágrafo 2º do artigo 75C, que vai dizer para a gente o seguinte: olha, a empresa, ela pode sim determinar que o trabalhador, que o empregado, a empregada, volte a trabalhar
presencialmente, independente do seu consentimento. Então, a resposta da questão que a FGV esperava do examinando era exatamente essa resposta, de que, olha, a empregada não tem razão em negar-se a voltar a trabalhar fisicamente, porque o artigo 75C, parágrafo 2º da CLT, vai dizer que sim, a empresa pode convocar. Larissa, deixa eu só Pode fazer um falar, comentário. claro. Essa questão foi exatamente a questão objetiva que caiu no exame de ordem 27. Quando eu vi essa questão, eu lembrei porque eu dei um intensivo para a primeira fase para os alunos. Uhum. E aí, nesse exame de ordem, lá na questão 74, tem exatamente essa questão, e a resposta correta é exatamente o 75C, parágrafo 2º. E o que está escrito na alternativa correta dessa questão? Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Então, assim, essa questão é exatamente a que caiu na segunda fase, né? Exatamente. E não só a questão objetiva, mas caiu também mais questões sobre teletrabalho de 2017 para cá. Não tem como fazer uma prova da OAB sem conhecer a reforma trabalhista. Não tem. E aí a gente vem aqui para a próxima pergunta da questão número 1, que fala: se Jéssica ajuizasse ação postulando horas extras no período em que atuou em seu domicílio, que tese você, contratado ou contratada pela sociedade empresária, sustentaria? Justifique. E aqui, de novo, são os artigos da CLT que tratam especificamente sobre as normas do teletrabalho, e o artigo 62, né? E aí, voltando... Foi citado lá na peça. Exatamente. Ou seja, quem acessou o 62 lá na peça já sabe responder isso aqui, porque só muda o inciso. Exatamente isso. Por quê? A gente tem o regime, as normas ali do 75 e seguintes da CLT que tratam do teletrabalho, mas lá no 62, a gente também tem uma introdução feita pela reforma trabalhista que o inciso 3º vai dizer para a gente: não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, que é do controle, sobre o controle da jornada de trabalho, os empregados em regime de teletrabalho. Ou seja, Jéssica, neste caso, se fosse para a gente montar uma resposta aqui, seria: qual a tese que a gente sustentaria? Olha, Jéssica, enquanto teletrabalhadora, não tem direito ao recebimento de horas extras na forma do artigo 62, inciso 3º. É essa a resposta. E, de novo, Murilo, é aquilo que você insiste: é reforma trabalhista. Tranquila letra da lei total, 75 e 62. E com certeza estudaram esses dispositivos, é só explicar, mencionar o artigo e sucesso. Lembrando que, né, Larissa, tem essa observação aqui bem enfática, né? Deve fundamentar as suas respostas. Sempre. Só citar o artigo não é citar. pontuado, tem que fundamentar e citar o artigo. É exatamente isso. Então, assim, questão 1 é teletrabalho, e teletrabalho é reforma trabalhista. E tem então, bastante linha, né? São 30 linhas para responder, respostas objetivas, a prova da OAB não é... Esse é aquele momento que você olha e pensa: meu Deus, você responde em 4 linhas e fica: será que tá certo? Será que eu tinha que escrever mais? Será que dá até um medo de ser muito objetivo, né? É exatamente isso. Mas aí, vamos lá para a questão número 2. Isso. Questão número 2. A Sociedade Empresária Madeiras de Lei Limitada contratou você, como advogada ou advogado, para defendê-la em uma reclamação trabalhista proposta pelo ex-empregado Roberto. Então, aqui a questão já está te dizendo. O que você tem que fazer? Defender. Engraçado, Larissa, só te interromper. Engraçado que eu achei essa prova muito empresarial. É muito você na posição de advogado da empresa, né? Eu percebi bastante. Exatamente. A contestação, aí agora que você defendendo... É sempre falando que o empregado não tem direito, né? Exatamente. E aí a gente segue. Após devidamente contestada e instruída a demanda, a sentença foi prolatada, julgando o pedido procedente em parte. A sociedade empresária pretende recorrer da sentença porque acha que nada deve ao ex-empregado
e questiona o valor dos custos desse recurso. Cientificada por você do valor das custas e do depósito recursal, a sociedade empresária diz que está acumulando capital para abrir novas filiais e ampliar sua rede. De modo que, no momento, em razão de suas prioridades internas, só tem valor disponível para as custas. Considerando a narrativa dos fatos e os termos da CLT, é muito claro. Leu isso aqui? Vai buscar sua resposta que ela está na CLT. Responda às indagações a seguir. A. Indique a alternativa jurídica que viabilizaria a interposição do recurso ordinário sem a necessidade de a sociedade empresária desembolsar o numerário do depósito recursal, considerando que, pela narrativa, ela não é beneficiária de gratuidade de justiça. Não. Justifique. E aqui, algumas considerações. Então, primeiro, quando você lê a parte inicial da questão, você já sabe que você está pela empresa, então o seu papel é defender essa empresa. Raciocinar o melhor caminho, né, Larissa? Exatamente. Então, aí quando a questão fala que já teve uma sentença e que a empresa quer recorrer, opa, o que você já pensa? Então, eu já estou aqui pensando em recurso. Não é mais contestação, é recurso. Beleza. E aí, a gente vem aqui para essa questão. Como que eu, advogada dessa empresa, vou fazer para a gente conseguir subir esse recurso para o tribunal, interpor esse recurso ordinário, sem que a empresa tenha que pagar o depósito recursal? E aí, Murilo, como eu disse, se você bater o olho nessa questão e você leu recurso ordinário, depósito recursal, e a questão está dizendo, a resposta está nos termos da CLT, lembra da sua CLT, vai lá no seu índice remissivo, vai lá na sua marcação de marca-texto e procura lá, recurso ordinário. E você, com certeza, vai chegar lá no artigo 899 da CLT para responder essa questão. Que foi muito alterado pela reforma. E foi, de novo, é reforma trabalhista. E aí, o enunciado, o caput, a cabeça do artigo 899 vai dizer para a gente o seguinte, que os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. E aí você vai lendo os parágrafos e você vai chegar no parágrafo 11 do artigo 899, que vai dizer para a gente o seguinte, o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Aí, quando você chega nesse artigo, você só responde a sua questão. E você vai responder a sua questão falando o quê? Olha, considerando, né? Então, a empresa poderá se valer da fiança bancária ou do seguro garantia judicial como maneira de substituir o depósito recursal, na forma do artigo 899, parágrafo 11 da CLT. É essa a resposta. Em 4 linhas você respondeu isso daqui lá no seu rascunho, na sua resposta definitiva. Por quê? De novo, é o que o Murilo falou. É reforma trabalhista, é introdução da reforma trabalhista, e é isso que a FGV tem batido, né, Murilo? Mas essa, para mim, essa foi a questão mais difícil. Assim, para mim também. Porque, na minha visão, depende de uma experiência para responder corretamente. Para mim também. Eu concordo plenamente. Porque, assim, não basta só saber a letra da lei. Tem que ter uma experiência de como realizar esse depósito, alcançar a melhor solução. Então, eu acredito que, para os alunos, essa questão tenha sido... Para mim, foi a mais difícil. Pensando, assim, eu me colocando no papel de examinanda dessa prova, eu considero que essa questão do depósito recursal foi a mais complicada. Por quê? Porque depósito recursal, por mais que a gente aprenda o que diz a CLT, as resoluções, TST, quanto que você paga, etc., é um ponto da nossa vida que só se faz presente, você só entende o que é isso quando você está na prática da advocacia trabalhista ou trabalhando em tribunal, enfim. Mas, assim, eu como examinanda, quando eu li a prova, eu falei, putz, essa questão aqui realmente, para mim, seria a mais complicada de responder. Mas a gente tem caminhos, né? Assim, lendo a questão, extraindo as informações principais da questão,
você conseguiria ali passear na sua CLT e talvez chegar nessa resposta. Teria que ler todos os parágrafos e pensar qual que é o melhor. Exatamente, mas assim, se eu tivesse que escolher a questão mais assim difícil, de pegadinha, de dificuldade, para mim seria essa, sem dúvida nenhuma. Concordo totalmente com você. E aí a gente vem aqui para a segunda questão, para a letra B da questão 2, que diz: se a sociedade empresária tivesse a recuperação judicial deferida pela Justiça Comum antes da sentença, como ficaria a questão do depósito recursal para fins de interposição do recurso ordinário por ela desejado? Justifique. Essa questão aqui... Essa aqui já é letra de lei. Essa aqui, ela é totalmente letra de lei, exatamente. Mas ela tem uma questão que é a seguinte: você caminha ali entre preparo recursal, mas você também lembra, quando a gente estuda os benefícios da justiça gratuita no processo trabalhista, e isso já são questões mais corriqueiras dentro da preparação do exame de ordem, né, Murilo? Então, é letra de lei, conseguiria, dava para fazer? Acho mais tranquila do que a questão A para responder. Por quê? Lá na CLT, de novo, a resposta está lá. Está lá, de novo, no artigo 899, dessa vez no parágrafo 10, que vai dizer para a gente: são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Tá aqui. Se você chegou no 899, vamos dizer que você chegou lá por intuição, né? Foi procurando, pesquisou, não sabia, estava na dúvida, mas conseguiu chegar lá no 899. E você leu todos esses parágrafos para chegar no 11 e responder a questão A, com certeza seus olhinhos passaram pelo 10 e você conseguiu responder essa questão, a letra B dessa questão número 2. E a gente vê na Larissa que desse artigo, ó, o parágrafo 9º foi reforma, o 10º foi reforma, o 11º foi reforma, o 5º foi revogado. Então, assim, foi um dispositivo muito alterado pela reforma trabalhista, né? É exatamente isso, Murilo. Então, assim, fica aqui agora, né, letra de lei seca para os alunos poderem sempre se socorrer aí, mesmo que seja um passeio intuitivo na CLT durante a prova, né? E aí, vamos lá. Questão 3. Questão 3. Rezende, contratado em 5/4/2019 como cozinheiro, 5/4/2019, ele foi contratado depois da reforma trabalhista, pega essa data, hein? Como cozinheiro no restaurante Paladar Supremo Limitada, trabalhava de segunda a sexta, das 16 à meia-noite, sem intervalo. Em 4/9/2019, Rezende foi dispensado sem justa causa e ajuizou reclamação trabalhista, postulando o pagamento de 1 hora diária, com adicional de 50%, em razão do intervalo para refeição não concedido, além da integração dessa hora com adicional de 50% ao 13º salário, às férias, ao FGTS e ao repouso semanal remunerado. Pegadinha demais. Pegadinha demais, Murilo, nossa senhora. Questão A. Caso você fosse contratado pela empresa, olha aqui a gente de novo pela empresa. Aquilo que eu falei, é sempre como advogado da empresa para falar que o empregado não tem direito. O OAB tá patronal, a FGV foi patronal. Essa prova aqui foi patronal. Caso você fosse contratado pela empresa, que reconhece não ter concedido o intervalo para a refeição, qual tese jurídica você poderia advogar em defesa dos interesses da reclamada para reduzir eventual condenação? Então, vamos lá. É aquela história. Cada linha do enunciado traz uma informação fundamental para a gente. Então, quando você olha a data de contratação dele, o que você já vê? Opa, contratado depois da reforma trabalhista. E aí você vê o que ele está pedindo. Ele está pedindo o pagamento de 1 hora integral que ele não tinha para poder fazer a refeição, para poder descansar. E ele não está pedindo apenas essa hora, como também os reflexos, né? Quando a gente fala que a integração dessa hora com adicional ao 13º, as férias, FGTS, repouso semanal remunerado, é exatamente aquela questão, a tese dos reflexos. E aí, o que acontece? Quando você lê a questão, você fala assim, cara, e agora? Por quê? Se a empresa está reconhecendo que deve, o que eu, advogada, vou fazer para reduzir essa eventual condenação? E aí, de novo, a gente volta para um artigo da CLT
que trata do intervalo intrajornada e que foi profundamente alterado com a reforma trabalhista. Esse artigo é o 71, parágrafo 4º da CLT. Por quê, gente? O que está dizendo o 71, parágrafo 4º da CLT? Ele vai dizer para a gente o seguinte: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, quando eu leio essa questão aqui, eu já sei, olha, a minha tese não vai ser para afastar a condenação da empresa. Porque reconhece, né? Reconhece, mas vai ser para reduzir. A resposta para a sua redução, enquanto advogado da empresa, está no 71, parágrafo 4º, que vai dizer para a gente o seguinte: e como que a gente responderia essa questão? Como sugestão, né? Então, o que a gente diria? O que a FGV queria? Que a gente dissesse o seguinte: olha, na forma do 71, parágrafo 4º da CLT, depois da reforma trabalhista, a não concessão, o pagamento do intervalo intrajornada suprimido, ele passou a ter natureza indenizatória. E se ele passou a ter natureza indenizatória, não tem como haver a integração com o adicional de 50% ao 13º, férias, FGTS e repouso semanal remunerado. É essa a resposta da questão. É basicamente fazer uma paráfrase quase do parágrafo 4º do artigo 71. Então, é esse o ponto, é essa a resposta da questão que está lá de novo, letra seca da lei, né, Murilo? E aí, a gente passa aqui para a questão 3, letra B, e vai perguntar para a gente o seguinte: caso a reclamação trabalhista proposta por Rezende não identificasse nenhum valor, mas apenas a indicação dos direitos que ele postulava, que preliminar você advogaria em favor da empresa? Aqui requisitos da petição inicial, é quando a gente estuda isso, né? Requisitos Reforma trabalhista de novo, né, Larissa? Reforma trabalhista de novo. Exatamente. Então, o que acontece? Onde é que a gente vai resgatar a resposta dessa questão? Ou seja, você tem a seguinte situação: você está advogando pela empresa, a sua resposta está dentro da CLT, a reclamação trabalhista, ela não identifica valor, só indica o direito. Qual vai ser a preliminar? A resposta da preliminar está lá no nosso artigo 840, parágrafo 1º e 3º da CLT. Por quê? O que vai dizer o 840 para a gente? O 840 da CLT é o que trata da reclamação trabalhista, né? É o dispositivo que a gente utiliza para poder fundamentar a nossa reclamação, vem propor a reclamação trabalhista. E o 840, ele diz para a gente: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, endereçamento, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. A data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Está aqui. Esse aqui são os requisitos da nossa reclamação trabalhista. Então, quando eu ajuizo uma reclamação trabalhista, agora, já não é suficiente que eu indique qual é o direito que eu estou pleiteando. Eu preciso indicar. Se aquele direito ele está líquido, né? Ou seja, se há um pedido certo, determinado, eu preciso dizer o quanto, né? O quanto eu estou pedindo de adicional, de intervalo intrajornada que foi suprimido. E a resposta está lá, no 840 da CLT. Por quê? O parágrafo 1º diz para a gente tudo que a petição inicial precisa de conter, todos os requisitos da petição inicial. E o parágrafo 3º vai dizer para a gente: os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. E aqui surge a nossa preliminar. Qual a preliminar que a gente vai indicar aqui? A preliminar é a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de indicação do valor da causa. E sendo, né, nos termos do parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, é imprescindível que a reclamação trabalhista
contenha, indique, aponte o valor da causa, tenha a indicação do valor que você está vindicando ali, pleiteando, porque senão o parágrafo 3º já prevê a penalidade. O processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Resposta da questão. Qual seria a preliminar? Preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de indicação do valor da causa, culminando, né, gerando a extinção do processo sem resolução do mérito, como determina o parágrafo 3º do artigo 840 da CLT. É isso. Aqui é questão processual, aqui a gente não está nem discutindo o direito em si, o intervalo, se é indenizatório, se não é. O que a gente está discutindo aqui é a questão processual, requisitos da sua petição inicial, né? E é uma questão que foi muito alterada pela reforma, porque antes da reforma, somente as ações ajuizadas pelo procedimento sumaríssimo exigiam a indicação do valor. Agora, as ações também pelo rito ordinário devem apresentar uma estimativa do valor de cada pedido, e aí tem toda uma discussão se é somente uma estimativa, se tem que ter uma planilha de cálculo, se o valor tem que estar correto, se o valor indicado vai limitar ou não vai limitar o pedido, mas isso aí é uma discussão mais profunda da doutrina, da jurisprudência. O que a gente tem que saber agora, para a prova da OAB, é que pedido sem indicação do valor vai ser extinto sem resolução do mérito, devendo a parte contrária arguir uma preliminar de inépcia da petição inicial, como já era feito com o rito sumaríssimo e agora tem que ser feito também com o rito ordinário. Exatamente. E, de novo, quando você vai ler a CLT, esse parágrafo 3º, que é o que a FGV buscava como fundamento, como citação, como artigo de fundamentação, é uma previsão normativa que foi introduzida pela reforma trabalhista. Então, de novo, a gente está aqui. É ela, sempre presente na resposta, no fundamento das questões da prova da OAB, né, Murilo? Isso aí, exatamente. Tem que ter atenção com a reforma, não tem jeito. Tudo que a gente viu aqui até agora foi reforma trabalhista. É exatamente. Vamos lá, Larissa, questão 4. Última questão da prova da OAB, questão 4. Clotilde foi contratada em 10 de dezembro de 2019 pela Sociedade Empresária Viação Pontual Limitada. De novo aqui, é bom sempre estar atento a essas datas que eles informam no enunciado, né? Então, a Clotilde foi contratada 10 de dezembro de 2019 a título de experiência por 45 dias, recebendo o valor correspondente a 1,5 salário mínimo por mês. Passado o prazo de 45 dias, não tendo Clotilde demonstrado um bom desempenho no serviço, a empregadora resolveu não dar prosseguimento ao contrato, que foi extinto no seu termo final. Ocorre que o ex-empregador não pagou a Clotilde as verbas relativas ao rompimento contratual, o que a levou a ajuizar a reclamação trabalhista, pedindo justamente essas verbas, que foram liquidadas na inicial e alcançaram o valor de R$4.000. Na sentença, e seguindo os pedidos formulados, considerando ainda que a sociedade empresária reconheceu que não pagou qualquer verba por estar em dificuldades financeiras, o juiz julgou procedente o pedido e condenou a sociedade empresária ao pagamento de aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, saldo salarial de 15 dias e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, conforme rol de pedidos formulados na demanda. Letra A. Caso você fosse contratada ou contratado pela sociedade empresária, que tese de mérito apresentaria no recurso ordinário com relação ao objeto da condenação para tentar reduzi-lo? Justifique. De novo, aqui a gente tem o enunciado da questão indicando que a resposta está na CLT, a gente tem advogando pela empresa, né? Reconhecendo, a empresa reconhece, então, nesse caso hipotético, a empresa reconhece a sua culpa, mas, mesmo assim, deseja discutir tudo o que foi concedido na sentença.
Para responder essa questão, a primeira coisa que eu faria seria o seguinte: bom, tese de mérito que eu apresentaria no recurso ordinário em relação ao objeto da condenação. Então, é saber aqui qual foi o objeto da condenação, né? Que está aqui no nosso último parágrafo. Ou seja, pagamento de aviso prévio, 13º, férias, saldo de salário e honorários. E aí eu venho, o que desse conjunto aqui, o que dessa condenação eu, advogado da empresa, posso fazer para conseguir ou para tentar reduzir a condenação. E aí você começa a raciocinar. Essa questão, ela se trata de uma modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado. Contrato de trabalho por prazo determinado tem regras específicas. E dentro disso aqui, né? Então, a questão está dizendo para a gente, a empregadora não deu prosseguimento ao contrato e ele foi extinto no seu termo final. Se ele foi extinto no seu termo final, será que eu tenho que pagar aviso prévio? E a resposta é não. Se a sentença foi procedente para condenar ao pagamento de aviso prévio, está errado. E quem responde isso é o artigo 487 da CLT, que vai dizer para a gente o seguinte: não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato, deverá avisar outra da sua resolução. Esse artigo aqui, pessoal, é o artigo que trata e que assegura o pagamento daquele aviso prévio que a gente tanto ouve falar. Ah, fui demitida, não recebi meu aviso prévio. Ah, fui demitida, tive que trabalhar o meu aviso prévio. Essa aplicação do aviso prévio, ela não é válida para o contrato a título de experiência, por exemplo. Então, terminou o contrato, você pode rescindir sem a necessidade de fazer o pagamento do aviso prévio. Foi muito importante nessa questão, né, Larissa? A informação de que o prazo chegou ao seu decurso final. Exato, né? Exatamente. Não teve uma rescisão antecipada. O prazo chegou. Então, o aviso prévio é inaplicável aqui nesse caso, porque a natureza do aviso prévio é você avisar a outra parte da rescisão contratual. Se ambas as partes celebram um contrato por prazo determinado e esse prazo chega ao final, não tem aviso prévio. Exatamente. Aquela situação que é o seguinte: o aviso prévio, qual é o objetivo? É preparar a outra parte, né, para ficar sem aquele trabalhador, sem aquele empregado, sem aquela empregada. Sim. Mas, quando você tem um contrato por prazo determinado, neste caso, da situação hipotética da questão, veja, a questão foi clara. O contrato foi extinto no seu termo final. Ou seja, chegou o termo final, ela não tinha, né, a empregada, a Clotilde, ela não tinha expectativa de uma obrigação do contrato se transformar por prazo indeterminado ou de haver uma prorrogação, nada do tipo. Chegou nos 45 dias, acabou, a empresa não quis renovar. Então, aqui vem exatamente essa tese de mérito lá do artigo 487. Então, Larissa, teve uma aluna que logo depois da prova falou que defendeu a redução da porcentagem dos honorários. Certo. Isso não está no gabarito da FGV, mas eu falei para ela que não estaria de todo errado fundamentar para 5%. Concordo. Mas não está no gabarito, assim, considerando que os honorários podem ser de 5 a 15, e você é advogado da empresa e busca tentar reduzir a condenação, me parece que seria possível também alegar redução dos honorários, de acordo com a especificidade do trabalho, a dimensão do trabalho, né? Então, assim, ela fundamentou isso, eu não acho que está errado, mas também tem que colocar a questão do aviso prévio. Agora, como que a OAB vai se comportar se mais alunos também fundamentaram a respeito disso, aí a gente vai ter que aguardar, né? Exatamente. Assim, se você fosse para a prática da advocacia trabalhista, lógico que, se você fosse fazer um recurso ordinário num caso como esse, você pediria a redução dos honorários fixados no percentual de 10%. Por que não, né? Por que não trazer também essa tese para a prova? Agora, eu acho que também é importante concentrar dentro dessa questão do mérito, né, Murilo? Porque, assim, veja, você tem você tem uma condenação que contemplou uma série de verbas. Será que todas essas verbas que a empresa foi condenada a pagar estão previstas na CLT, obedeceram à CLT? Então, eu acho que sim, daria, de novo, é aquela situação.
quem se preparou, quem estava ali muito afiada, muito afiado, enfim, com certeza conseguiu fazer esse link. Mas, claro, eu não descartaria fazer o pedido aqui no recurso ordinário para reduzir os honorários que foram fixados na primeira instância, né? Com certeza Sim, não. Vamos ver aí o desenrolar disso. Vamos lá, alternativa B Vamos lá. também, letra de lei total, né? Exatamente. Então, vamos lá. Para a última questão, para a gente fechar aqui nossas considerações sobre a prova da UAB de agora. Então, bom, letra B da questão 4. Caso fosse necessário, quantas testemunhas, no máximo, a sociedade empresária poderia conduzir à audiência na reclamação trabalhista de Clotilde? Justifique. Ponto. E aqui é leitura do enunciado, é entender que cada linha do enunciado traz uma informação para você. E aí você vai ali para aquele segundo parágrafo que diz para a gente: o ex-empregador não pagou a Clotilde as verbas relativas ao rompimento contratual, o que a levou a ajuizar a reclamação trabalhista, pedindo justamente essas verbas que foram liquidadas na inicial e alcançaram o valor de R$ 4.000. Quando a gente estuda ritos na reclamação trabalhista, e eu sei que essa questão dos ritos está muito bem explicada lá no e-book da reclamação trabalhista, Murilo, a gente tem um capítulo só sobre ritos, a diferença de cada um. Eu já venho explorando essa questão dos ritos desde o intensivo da primeira fase. Coincidentemente, isso foi cobrado agora na segunda fase, porque tem diferença e vai cair, não tem jeito, ainda mais que a reforma trabalhista embolou muita coisa, né? Exato. A diferença antes era mais notória, porque tinha a questão do valor. Agora se confunde muito com o ordinário, mas a questão das testemunhas ainda permanece diferente, né? O rito sumaríssimo continua bonitinho lá nos artigos 852, ali naquele miolinho que pertence ao procedimento sumaríssimo, né? E aí a resposta está aqui. Você sabe que foi ajuizada uma reclamação trabalhista e que o valor dessa reclamação trabalhista, R$ 4.000. Esse é o valor da causa, R$ 4.000. E aí, quando você olha que o valor da causa é R$ 4.000, você logo pensa que é uma demanda que está tramitando sob o rito sumaríssimo, né? Que são as demandas até 40 salários mínimos, de 2 a 40 salários mínimos. E lá no 852H, a gente tem um parágrafo segundo que vai dizer para a gente: as testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Essa é a resposta. Quantas testemunhas a gente poderia conduzir a reclamação trabalhista? 2. A reclamação trabalhista com o valor de R$ 4.000, em regra, deverá tramitar sob o rito sumaríssimo, né? Em regra, tem as suas exceções, mas em regra, sob o rito sumaríssimo. E o rito sumaríssimo, por lei, pela CLT, só assegura a oitiva de 2 testemunhas para cada parte. Está lá. Essa aqui, resposta objetiva, letra da lei, era só mencionar o artigo, fundamentar. 2 testemunhas para cada parte. Exatamente. Citar que o enunciado menciona que o valor da causa era 4.000, então já remete ao enquadramento do rito sumaríssimo. Então, dá uma fundamentaçãozinha ali e mencionar o 852H. O enunciado da questão não trouxe nenhuma informação que levasse a examinanda a crer que não fosse rito sumaríssimo. A única informação que a gente tem aqui é R$ 4.000, você presume que é rito sumaríssimo, porque a regra é essa, e sendo rito sumaríssimo, você vai caminhar ali na CLT e vai encontrar a limitação de 2 testemunhas para cada parte. E essas foram as nossas questões discursivas na prova da OAB. Uma prova justa, né, Larissa? Uma prova de muito letra de lei, uma outra ali a linha um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, mas a esmagadora maioria a gente encontrou na própria CLT, né? Nenhuma questão pelo menos do que consta no gabarito da FGV, nenhuma resposta tinha fundamento em súmula, OJ, nada disso. Só lá na peça processual da incompetência. Só na peça. Que aí teria que recorrer à súmula 368, né? Exatamente. O resto foi tudo CLT, lei seca. Claro que é uma lei seca que a gente tem que pensar, raciocinar, fazer o enquadramento, entender a aplicação de cada...
entender a aplicação de cada dispositivo. Sabendo disso, o aluno que treinou, com certeza conseguiu responder corretamente essas questões. Eu não vejo nenhuma anulação até agora, pelo menos, claro que a gente vai ter que aguardar, né, ver o parecer da FGV, o gabarito definitivo, mas a princípio eu não vejo nenhum motivo de anulação, vamos aguardar. Aguardemos aí os próximos capítulos e os próximos exames também para voltar aqui para poder comentar, né, Murilo? Isso. Então tá, Larissa, vamos encerrar então esse podcast, que na verdade foi uma aula, né, sobre a prova da OAB. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, Caput Cursos, @Caput Cursos. Temos o nosso curso preparatório para a OAB, temos sorteio de livros, temos os podcasts semanais com o apoio da editora Lumen Uris. Nessa semana eu estou lançando o meu segundo livro, que é o livro Direito e Tecnologia, um debate multidisciplinar, já está à venda. Eu já deixei o meu reservado. Larissa já tem o dela reservado, já está à venda. No dia 26, nós faremos outro evento de lançamento do livro, com duas palestras, discurso de ódio nas redes sociais e decisão judicial por algoritmo. Muito interessante. Então tá bom, pessoal. Até breve. Obrigado, Larissa, por estar sempre aqui com a gente. Até a próxima. Muito obrigada, Murilo. Até a próxima, Tchau. pessoal.